Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina de terça-feira, gente. A semana já começou, né? Na paz do Senhor, na glória do Senhor, uma semana muito boa e abençoada. Ontem, gente, segunda-feira, no caso seria dia de eu gravar vídeo, né? Porque saiu o vídeo aí no domingo e na segunda-feira eu gravo o vídeo de novo para sair hoje, né? Na terça, que seria na terça-feira. Que eu gravo vídeo dia sim, dia não. Só, gente, que ontem tinha tanta coisa pra me fazer, mas tanta coisa pra me fazer, gente, que eu não consegui gravar vídeo. Dia de segunda-feira, assim, é o dia mais complicadinho, assim, da semana, em questão, assim, de casa, de arrumar casa, cuidados domésticos, assim, porque a gente sai no final de semana, então acumula muita roupa, dá uma bagunçadinha na casa, e como a gente chega mais tarde assim, não dá tempo, né, de chegar e arrumar. Então na segunda-feira, gente, é o dia mais complicado para mim poder organizar a casa. Então eu tô até pensando em não gravar mesmo mais vídeo na segunda-feira, começar a gravar na terça e ir na sequência, né, de dia sim, dia não, porque na segunda-feira é o dia que é mais complicadinho mesmo. O dia que eu conseguir, eu gravo sim, porque eu sei que tem gente que gosta, né, de vídeo de arrumação de casa, de lavar banheiro, dessas coisas assim. Mas às vezes, né, ficar só gravando isso também acho que fica meio que cansativo, né? É difícil de gravar e também fica meio que cansativo ficar assistindo só isso também, todo segundo ficar assistindo faxina, né? Não sei se alguém gostar, me fala que aí eu tento gravar, dou um jeitinho e gravo. Mas se não, eu vou deixar para gravar mesmo assim, só assim a organização normal durante a semana, mas assim aquela faxina mais pesadinha, né, que a gente fala, eu nem gravo, nem vou gravar, gente. Joguei água ali, gente, do lado de fora de casa, ali no passeinho ali, porque nossa, mas tá tendo muita poeira, gente. Até comentei com vocês aí no vídeo passado que tá tendo muita poeira aqui, mas não levanta poeira porque os rapazes, né, que estão trabalhando aqui, eles passam calmos aqui, né? Pra poder não levantar poeira, mas não adianta, gente. A poeira vem lá da estrada principal, lá o pessoal que passa lá, a poeira vem, não tem jeito. Essa época agora não tem pra onde correr. É claro que na cidade, na roça, aumenta mais a chance, né, da poeira, mas na cidade também tem, gente. Então agora é tempo de poeira. Não tem jeito. Na cidade ou na roça tem poeira, todo dia tem que tirar poeira, todo dia tem que estar lavando, limpando o chão, não tem jeito. E por causa do Elias estar engatinhando, né? Então eu tenho que estar limpando o chão todo dia, né? Que for só um paninho básico no chão, tem que passar, porque senão a roupa dele fica daquele jeito. E a mãozinha também, porque ele anda escorando nas coisas, mas ele ainda não tá andando assim, sozinho, sem escorar. Então ele mais engatinha. Então a roupinha dele, a mãozinha dele fica daquele jeito, gente, se não limpar. Mas é isso, gente. Tudo isso faz parte, né, do processo de desenvolvimento dele. Graças a Deus ele está se desenvolvendo muito bem. Os dentinhos estão saindo perfeitamente. Então só tenho mesmo a agradecer. Não tem nada que reclamar, não. Mas aí então é isso, gente. Vou gravando aqui a minha rotina para vocês. Espero que vocês gostem daqui da nossa rotina da roça de terça-feira. Fiquem aí para assistir mais um vídeo. Eu espero muito que vocês gostem. E aí, gente, deixa eu contar para vocês a quantas anda as minhas angolinhas. Eu tinha falado que eu ia soltar elas na segunda-feira, só que a gente chegou em casa no domingo à tarde e a gente pensou, vamos soltar elas de uma vez. Nossa, eu tava ansiosa para soltar elas, gente. Eu tava numa ansiedade para ver elas andando, correndo aqui no terreiro, que vocês não imaginam. Aí a gente foi lá e soltamos elas, gente. E elas assim, por serem novinhas ainda, elas ficaram assim meio perdidinhas, sabe? Elas ficaram só aqui mesmo em volta da casa. E são 3, né? Uma delas, assim, é mais novinha ainda, então essa tá mais atrasadinha, mais paradinha. Mas aí a gente vai direcionando ela assim, ela se junta lá com os outros 2 lá, e aí vai dando certo, sabe? Mas hoje elas já saíram, estão por aqui, vou ver se eu consigo filmá-las pra vocês ali. Mas por enquanto elas estão só aqui por perto mesmo, elas não sumiram ainda de ir pra longe, assim, porque eu sei que as angolas, elas não são de ficar no terreiro, elas são mesmo de andar longe e vou deixá-las à vontade, desde que elas voltem, né, gente? Então, essas, elas andaram aqui e voltaram lá pro galinheiro, e elas nem ficaram no galinheiro onde elas ficaram fechadas, gente. Elas mesmo se direcionaram pro galinheiro onde as outras galinhas dormem. Então, com isso, eu já fiquei muito satisfeita, porque sem precisar a gente colocar elas lá para elas dormir, elas foram sozinhas para lá. Então, nossa, gente, foi só alegria, só alegria. O bichinho é muito ensinado, muito esperto, mesmo elas sendo novinhas ainda, elas já têm um instinto, né, de dormir lá junto com as galinhas. Mas aí é isso, gente. Elas estavam aqui agora, estão ali, ó. Vou filmar para vocês verem que coisa mais linda que elas são,
como elas enfeitam o terreiro, né? E vou mostrar ali para vocês como que elas estão. Mas elas estão se dando muito bem aqui, graças a Deus. E olha ali, gente, vou mostrar ali para vocês Elas estão meio encolhidinhas porque ainda tá meio frio, gente. Ainda tá um pouquinho frio, apesar do sol já ter saído, mas elas estão ali só quentando sol. Então aqui elas ficam só aqui por perto. Ou elas vão ali pro lado de cima da casa, mas ficam só por aqui, gente. Elas não saem daqui, não estão indo pro mato ainda. Vou tentar me aproximar, vou puxar o zoom aqui, porque se eu me aproximar, elas vão correr, porque elas não são muito assim de humanos, não. Até que essas estão bem calminhas, porque geralmente a Angola assim, ela não deixa nem chegar perto. Essas aqui, por elas ainda serem novinhas, elas não são adultas ainda. Então, elas até deixam a gente aproximar um pouquinho, mas pegar de forma alguma. Olha como elas estão encolhidinhas, ó. Elas estão com frio. Estão ali esquentando um solzinho. E, gente, pensa num bichinho que voa alto. Elas voam muito alto, gente. Eu não sabia. E olha que eu pesquisei muito sobre esse animalzinho. E não sabia que eles tinham essa capacidade de voar, não. Porque eu acredito que a Angola adulta, ela pesa mais que uma galinha. Não sei se é as penas dela que deixa ela grande, não sei. Eu só sei que elas são grandinhas. Ela dá a impressão que elas são mais pesadinhas assim. Então, assim como o pato, né? O pato, ele voa, mas não voa tão alto. Por quê? Porque ele é pesado. A mesma coisa é a Angola. Eu acreditava que era. Mas, na verdade, não, gente. Ela voa muito alto. Ontem eu vi ela voar, gente, daqui, ó. Lá do galinheiro. Elas voaram aqui, ó. Olha o tamanho da distância. Elas voaram aqui da casinha, ó. Elas voaram nessa distância e muito alto. Bichinho é impressionante, gente. Muito bom. Eu achei muito bom isso, porque assim elas livram de predadores, né? Se algum predador vir pegar, elas voam e já era. Agora a galinha não. A galinha ela voa, mas não voa. Ela voa num espaço curto e ainda voa baixo. Então, por isso que os predadores pegam facinho. Então, Angola, eu acredito que seja mais difícil dos predadores pegar por causa disso. Glória a Deus por isso. E agora, gente, eu vou fazer aqui hoje um pãozinho que se chama nariz entupido. Não sei se alguém aí conhece, ou talvez pode conhecer até por outro nome. Mas eu conheço por nariz entupido mesmo. É um nome assim meio estranho, né? Mas é o nome do pão, gente. Eu vou fazer o pãozinho normal agora e depois eu faço o creme que vai dentro dele, que é o creme de confeiteiro. Um creme normal, gente. Aquele cremezinho que muita gente coloca por cima do pão. Então, nesse caso, a gente coloca ele dentro do pão. Então, dá pra fazer em pãozinho individual ou dá pra fazer um pãozinho maior. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer num pão só. Então, pra fazer esse pãozinho, gente, eu vou colocar aqui, ó, 250 ml de leite morno. Levemente morno, gente. Eu fervi cedo. Então, ele tá bem morninho, nem precisou esquentar, nem nada. Vou colocar aqui também 6 colheres de açúcar. Nossa, gente, eu tenho uma mania de esquecer de contar quantas colheres eu coloco, gente. Eu tenho que parar com essa mania. Como sempre, vou ter que conferir quantas eu coloquei. Então, gente, eu coloquei 3, 4, 5, 6. Vou parar com essa mania, gente. Prometo. Na próxima eu vou contar. Vou contar junto com vocês, pra não acontecer mais isso. Ainda bem que eu tenho um vídeo, né, gente? Ainda bem que eu sempre gravo as receitas. Porque senão, como que eu ia saber, né? Então, ó, 250 ml de leite. 6 colheres de açúcar. Vou colocar aqui também uma colherzinha de essência de baunilha. Pra dar um saborzinho a mais. Vou colocar aqui também um ovo. Um ovo inteiro.
10 gramas de fermento biológico seco. Esse pãozinho é uma delícia, gente. Faz muito tempo que eu não como esse pãozinho, mas sempre que eu comia assim, eu comprava na padaria. Então, na verdade, essa é a primeira vez que eu faço, gente. Vou pegar o fouet ali, gente, pra misturar melhor esse fermento. Dei uma misturadinha aqui, gente. Agora eu vou colocar um pouquinho de trigo para mim poder colocar pitadinha de sal. O trigo são 500 gramas de trigo. Vou colocar aqui um pouquinho só para o sal não ficar diretamente em contato com o fermento, né? Prontinho, vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Pitadinha, gente. Só pra dar um contraste aqui. E agora eu vou adicionando farinha de trigo aqui até dar aquele ponto de desgrudar das mãos para mim poder sovar. I see the glow that lights the night. A fire burning bold and bright. You whisper secrets soft and low. A mystery only hearts can know. Is it love or just a dream? This eternal flame in the stream, flickering across the sky, forever burning. It won't die. Through the storms and through the rain. Aí agora, gente, enquanto meu pão descansa lá, eu já tô querendo fazer o creme de confeiteiro. Então, eu vim aqui pegar um ovinho caipira, porque eu até tenho ovinho de granja lá, mas o ovinho caipira tem seu charme, né, gente? Por ele ter a geminha mais amarelinha, então vai deixar nosso creme mais amarelinho e com um saborzinho melhor. Ovinho caipira, né? Eu vou colocar corante, mas mesmo assim eu quero colocar o caipira, porque sim. Porque graças a Deus estamos tendo ovo aqui, gente, ó. E esse daqui é um ninho o ninho que eu achei, porque tá aqui no galinheirinho. Mas eu tô desconfiada que tem mais galinha botando, gente. Só que eu não encontrei o ninho ainda, sabe? Mas a gente encontra. E olha só, vou pegar aqui, olha só, gente, tem uma outra galinha botando aqui, ó. Tem mais de uma galinha botando, tá vendo que tem um ovinho azul aqui, ó. Então é o ovinho daquela galinha preta rabicosinha. Belezinha, olha o tamaninho. Não vou nem colocar a mão, gente, pra não atrapalhar. Que eu vou pegar um só, que eu vou precisar de um só. O creme que eu vou fazer lá é pouquinho, então eu vou pegar um só. E vou deixar os outros aí, porque isso daí a gente vai deixar chocar. Talvez eu use um ou outro assim, mas a maioria eu vou deixar aqui, porque a gente vai deixar aumentar. E aí, gente, eu acho que eu não mostrei pra vocês o dia hoje como que tá. Olha aí, pós-colheita. O pessoal tá colhendo ainda, mas agora tá colhendo aqui perto, mas pra trás aqui, ó. Aí eles ainda vêm aqui, mas
não tem tanto movimento mais, porque agora eles ficam mais pra lá mesmo. O sol já tá bem quente, gente, já entrou, tempinho de calor aí, já entrou com tudo. Sol no meio do dia, tá bem quente já. Gente, eu tô falando ofegante assim porque eu tô meio resfriada ainda, vocês devem perceber pela minha voz. Então, o morrinho que a gente sobe, a gente já fica ofegante. Então agora eu vou fazer meu creme ali, gente. Tô com roupa na máquina, batendo. Tem roupa pra recolher também, ó. Tem roupa lá no varal pra recolher. Vou recolher, vou estender outra. Mais tarde eu dobro essa. Laura tá lá vendo desenhinho, Elias tá aqui. Brincando aqui. Aproveitar que tá tudo calmo. E vou fazer esse creme antes do almoço. Ó quem tá ali, ó. Né, meu príncipe? Aí agora, gente, eu já vou aqui fazer o creme de confeiteiro. Pra deixar ele esfriando, pra mim poder rechear a massa lá e modelar o pãozinho. Enquanto isso, a massa continua descansando lá dentro do forno. Tampei com um guardanapinho e tá lá descansando. Aí aqui, gente, ó, o fogo tá desligado ainda. Eu coloquei aqui 1,5 colher de açúcar, meia colherzinha de... meia colher grande, gente. Se for usar aquela de café, aquela pequenininha, 1 colherzinha daquela cheia de essência de baunilha, meia colherzinha de margarina. E aqui nessa misturinha, gente, eu tenho meia xícara de leite, uma gema e 1 colher de amido de milho. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui e vou ligar o fogo e vou cozinhar até dar uma textura assim mais grossinha. Aí eu mostro pra vocês. E aí depois eu coloco aqui algumas gotinhas de corante. Tá vendo que como que a gema caipira já deixa bem amarelinho? E aí, gente, ó, já deu ponto aqui, ó, bem rapidinho. Acabei de ligar o fogo, ele já deu ponto, ó. Vou colocar aqui, gente, umas 2 gotinhas só. Porque olha só como já tá bem amarelinho, ó. Ó, acho que foi até muito. 2 gotinhas, eu vou colocar porque eu tenho aqui, na verdade, gente. Porque senão nem precisa colocar, não. Quem não quiser colocar, não precisa. Colocando a geminha caipira aqui, ó, não precisa mais nada. Tô filmando sem o tripé, gente, que o Elias tá aqui, senão ele fica pegando, sabe? Aí eu tô filmando com a mão, por isso que tá balançando assim. Mas olha só. Como que fica um creminho bonito, ó. Eu acho, gente, até que eu poderia ter feito mais, viu? Apesar de que vai ser um pão pequeno, mas eu reduzi a receita, sabe? Então, poderia ter feito a receita completa. Eu acho que esse creme aqui vai ser meio pouco. Mas vamos ver, na hora de rechear o pão lá eu vejo. Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês, ó, o que eu fiz. Fiz mais uma receita, gente. Aqui tá as 2 já. Misturei a outra que eu tinha feito, porque eu achei, gente, que tava muito pouco. Eu fui olhar minha massa ali e ela tá crescendo bastante. Então, vai ficar um pãozinho assim meio que médio. Então, o recheio ia ser muito pouco. Então, o que eu fiz? Fiz mais uma receita. Na verdade, eu fiz a receita inteira agora. Porque aquela hora eu tinha feito a metade da receita. Aí eu fiz mais uma metade. Então, eu fiz uma receita inteira. Fiz a mesma coisa que eu fiz outra vez, gente. Nada diferente. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui umas 3 colherzinhas de coco ralado. Esse é o ralado mesmo, esse não tá em flocos. Vou colocar aqui no meio pra dar um saborzinho a mais, gente. Porque no nariz entupido tem também coco por cima, tem coco no meio. Mas isso é opcional, coloca só se gostar. E aí, gente, ó, passei aqui o creme pra esse potinho aqui, ó. Ó, agora tem bastantinho. Passei pra cá, coloquei um plásticozinho em cima aqui em contato pra não fazer película. E agora eu vou deixar esfriado sozinho mesmo. Enquanto isso eu vou fazendo algumas outras coisas pra mim poder rechear o pão. E aí, gente, ó, a massa já deu uma boa descansada. Agora eu já vou modelar ela aqui e já vou rechear. Na verdade, eu não tenho muito o que modelar, né? É só abrir ela. Vou explicando pra vocês aqui como que eu vou fazer. Mas pode fazer de outras formas também, o que quiser. Só uma mexidinha nela. Vou abrir. Tô aqui com o rolo. Tentar abrir ela o mais quadradinho possível. Prontinho, gente. Terminei de abrir a massa aqui. Agora eu vou fazer aqui alguns cortinhos dela. Até na metade, mais ou menos, assim, ó.
cortador meu tá meio ruim. O cortador tá ruim. Mas se conseguir fazer as fitas do mesmo tamanho, é bom, viu? Eu vou dar uma torcidinha nela assim, ó. E prontinho, gente, ó, tá parecendo um polvinho aqui, né? Aí agora eu vou vir com o recheio aqui. Ó, o recheio tá aqui. Agora é só enrolar. Aí, gente, ó, o pãozinho fica assim, ó, parecendo uma colmeinha, ó. Passei um trigozinho aqui, gente, porque tava querendo grudar. Então, pra não correr o risco de abrir, né, a massa. Aí eu passei um pouquinho de trigo aqui. Aí, ó, untei essa folhinha aqui, ó. Vou colocar ela pra assar aqui. E prontinho, gente, ó, pãozinho assadinho. Assou até um pouquinho demais aqui em cima, mas tá bem assadinho, ó, assou bem embaixo, assou em cima. Desenformei ele hoje, pra poder ficar melhor pra finalizar ele. Aí eu passei aqui um pouquinho de leite com açúcar em cima dele, joguei um pouquinho de coco, pra poder ficar igual o recheio. Eu coloquei coco no recheio. E aí ficou assim, gente. Olha, ele cresceu bastante. Olha, tá bem alto. Bem fofinho, ó. Daqui a pouco eu vou partir ele pra vocês verem como que ele ficou por dentro. Já já a gente vai tomar café. Aí eu mostro pra vocês como que ele ficou por dentro, ó. Isso aqui é porque caiu aqui, gente. Porque eu pincelei leite nele, aí caiu aqui. Aí ficou assim. E olha aí, gente, o resultado do pãozinho por dentro. Estamos aqui tomando um cafezinho, ó.
Pãozinho super macinho. Laura tá ali, ó, tomando seu café. Marido já que vem também. E olha aí como que ele fica por dentro, gente. Se quiser que ele fique igual aquele de padaria, é só fazer individual. Fazer o pãozinho menorzinho. Coloca o recheio dentro do pãozinho. Se quiser, deixa até escorrer um pouquinho pra fora. Ou pode até colocar depois o pão pronto também. Aí tira o miolo do pão e coloca o creme dentro. Que aí o creme fica escorrendo pra fora, igualzinho aquele de padaria. No caso aqui eu fiz um parecido, com o creminho, coloquei aqui direto por dentro, ó. Por isso que ele não fica assim no pão inteiro. Mas tá muito macio, muito saboroso, gente. Aprovado, né, Laura? Quer mais? Toma um leitinho com café aqui, ó. Não pode faltar. Quer mais, pãozinho? A mãe vai pegar mais pra você. Aí agora, gente, adivinha onde eu tô? Tô aqui, vim aqui apartar as vacas, gente. E tô aproveitando pra olhar aqui, ver se eu acho ninho por aqui. Porque eu tô desconfiada que tem galinha botando por aqui, sabe? Só que eu ainda não tinha tido a oportunidade de vir aqui. Então, como hoje o marido tá ocupado lá e não vai poder vir aqui, aí eu vim aqui pra dar uma olhada também. Vou apartar as vacas e vou aproveitar pra dar uma olhada, porque eu vi galinha por aqui, gritando por aqui, sabe? Aí eu tô olhando aqui, onde tem uns amassadinhos assim, pode olhar que é provável que tenha. Tô olhando aqui, gente, porque tem um beija-flor ali, ó, em volta do pé de mamão. E olha ali quem tá ali atrás, gente, ó, morena, ó. Ela vê a gente vindo, ela já vem comer o petisquinho dela. E a gente tinha dúvida, gente, se ela tava prenha, e de fato ela tá assim, ela tá prenha. Meu sogro teve aqui semana passada, sábado passado, e ele falou que ela tá, ele fez, né, o exame lá de toque, né, que costuma fazer para certificar se a vaca tá prenha ou não. E ela tá assim, porque falaram pra gente que ela tava quando ela veio pra cá, só que a gente não tinha certeza, porque parece que fazia tanto tempo que ela tava, sabe? E nada, nem sinal, né? Mas aí ele fez o toque e de fato ela tá assim. E olha lá quem tá vindo também, ó. A Amora. E a Amora também, gente. Ele fez o toque na Amora e a Amora também está prenha. Então estamos com duas vaquinhas prenhas aqui. E estamos aí na torcida para que venham duas fêmeas, né? Que elas tenham duas fêmeas aí. É bom. O que vier tá bom, né, gente? Tá ótimo. Vindo saudável, tá bom demais. Mas se vir as fêmeas, né, é o que a gente mais espera, né? Então é isso, gente. Eu vou pôr o trato para elas ali, apartar o bezerrinho, ó. O Zaqueu tá vindo lá atrás. Vou apartar o bezerrinho ali e já vou voltar para casa também. Vamos, Morena. Vamos, Morena. Tem que ter paciência com ela, gente, porque meu sogro disse que ela já tá por ganhar, gente. Já tá pertinho de ganhar. Então ela fica mais lenta, né? Normal, gente. Nós mulheres também somos assim. Quando a gente chega ali pelas suas 38 semanas, gente, ixi, a gente fica lento mesmo. Então, as vaquinhas não são diferentes não, porque elas também são 9 meses de gestação, assim como nós mulheres. É isso. Céu de seda me envolver, no horizonte vou me perder. A brisa canta histórias ao chão, pintando sonhos com a mão. Rios dançam como um véu, seguem livres rumo ao céu. Montanhas guardam segredos seus, ecos vivem seus apogeus. Paisagem que fala sem dizer, um poema que não quer se esconder. No silêncio a alma vai fluir, é um mundo que insiste em nos seduzir. Folhas caem em seu balé, tempo passa mas não dá ré. Cada sombra um quadro a desenhar, vida pulsa no simples olhar. Cores misturam luz e emoção,
Natureza, nossa canção. Seja noite ou seja amanhecer, a beleza em tudo a se ver. Paisagem que fala sem dizer, um poema que não quer se esconder. No silêncio a alma vai fluir, é um mundo que insiste em nos seduzir.